E agora eu chamo já ao vivo o repórter que vai falar conosco, Oliveira Júnior, sobre aquela disputadíssima eleição da AMM, da Associação Mato Grossense dos Municípios. Olá, bom dia para você, Oliveira, conta pra gente. Hoje é o grande dia, então, para Léo Bortolin, também para Neurilan Fraga. Tem uma expectativa de participação dos prefeitos aqui hoje na capital? Conta tudo. Exatamente, Luciano. Bom dia para você, bom dia, Daniel, professor Haroldo, você que acompanha a notícia de frente em todo o estado. Depois de toda a polêmica, né, praticamente não se falou noutra coisa na AMM nesse ano, liminares derrubando candidatura, vai ter eleição, não vai? Muitas dúvidas, né? Finalmente está marcada para hoje a eleição na Associação Mato Grossense dos Municípios. Ela vai ocorrer de forma presencial a partir das 8 da manhã até o final da tarde no auditório da instituição. A votação será por meio de uma urna eletrônica que foi cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Disputam a eleição o candidato Leonardo Bortolin, da chapa 1, e o candidato Neurilan Fraga, da chapa 2. O presidente da comissão eleitoral da AMM, Osmar Froner de Melo, que é prefeito de Chapada dos Guimarães, destacou os procedimentos adotados para este dia da eleição. Será feita a composição da mesa receptora de votos com a primeira chamada às 8 da manhã, não havendo o quórum necessário, a segunda chamada será 1 hora depois, às 9 horas. Após o início da Assembleia Geral Extraordinária, será feita a abertura da eleição com a emissão da zerésima da urna na presença dos candidatos, seus fiscais e membros da comissão eleitoral para a identificação e comprovação de que na urna estão registrados os candidatos e que nenhum deles computa voto. O término está previsto para as 5 da tarde e os boletins serão emitidos logo em seguida. Osmar Froner frisou que os prefeitos e prefeitas que são filiados à instituição e que estão aptos a votar deverão comparecer ao pleito eleitoral e lembrou que será uma data muito importante para os gestores municipais, quando será eleita, portanto, esta nova mesa diretora e o Conselho Fiscal. Lembrando que várias liminares, né, várias ações interpeladas aí contra Neurilan, para que ele não fosse candidato, tivesse candidatura impugnada, o adversário alegando irregularidades, e ele recorreu e, por enquanto, está mantida a candidatura dele. Não se sabe se daqui até as 8 horas da manhã pode mudar, né, Luciana? Vamos aguardar, mas de fato, se trata da eleição, da disputa mais acirrada de toda a história da AMM. Voltamos com você, Luciana. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Obrigada pelas informações, né? Estou aqui curiosa para saber se, afinal de contas, né, Neurilan Fraga vai ganhar esse presentaço de aniversário, porque hoje é aniversário de Neurilan. Já falamos aqui, inclusive, quando ele estava, né, numa entrevista especial aqui na bancada para falar a respeito da eleição, que é um dia importante da vida dele, né? Ou será um presente ou não, né? Depende do ponto de vista, né? Porque olha só, gente, vamos entender aqui a disputa acirrada entre os dois gestores, né? Os dois têm competência para gerir a AMM? Tem histórico importante nisso. Só que Neurilan mudou o próprio estatuto da AMM para que ele pudesse participar consecutivamente, né? Pode ter reeleição. E já é a tentativa, é a quinta tentativa dele. Tentativa não, ele conseguiu ficar em 4 eleições, foi vitorioso. Agora pela quinta vez de novo. De outro lado nós temos aí, olha, o Leonardo Bortolin, que era presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste em 2017, em uma eleição suplementar passou a ser prefeito. E depois, professor, foi para a reeleição e ganhou. Teve a preferência dos eleitores em patamares elevadíssimos, mostrando que ele tem uma aprovação por parte dos munícipes, ou seja, coloca os dois ali realmente como sendo competentes. E a nossa questão aqui não é nem a competência, mas a insistência de Neurilan em querer permanecer e o outro que está chegando agora que teria a oportunidade de mostrar sua marca. Claro, a gente precisa entender, isso é fato, que o Neurilan só fala em alternância de poder na medida em que ele se vê ameaçado nessa eleição. Isso é fato. Nas últimas eleições, ele não tocava no assunto em alternância de poder. Ele passa a falar em alternância de poder, na possibilidade de não continuismo, ou seja, dar oportunidade. Se nós levarmos em consideração de que a alternância de poder é uma premissa básica para a democracia, porque dá espaço para que outros possam ocupar o poder e assim, de certa forma, promover uma renovação, né? O Neurilan só fala exatamente nessa premissa básica na medida que ele se vê ameaçado numa eleição
altamente competitiva, né? Com o Bortolin tendo como opositor o Bortolin, né? E além das idas e vindas desse processo, né? Com relação à questão da possibilidade dele continuar ou não sendo candidato. Tudo isso, claro que ele levou em consideração. E hoje é o dia da eleição. Agora hoje nós vamos saber exatamente quem é que estava dizendo que estava com fake news, porque foi propagado durante a eleição e que um e o outro estavam divulgando fake news com relação aos apoios dos prefeitos aqui no estado de Mato Grosso, né? Sempre um dizendo que tinha o maior número de prefeitos ao seu lado durante esse processo eleitoral. Que vença o melhor e aquele que definitivamente possa dar possibilidade para que outros, né, realmente possam ocupar esse cargo tão importante para o estado de Mato Grosso. Exatamente, professora. E hoje a gente vai saber, Daniel, afinal de contas, a conta de quem vai fechar, né? Porque ambos aí diziam, olha, eu tenho o apoio de 100 prefeitos, não, eu tenho apoio de 120, né? Então, assim, essa conta não fechava, são 141 municípios e apenas 126, né, prefeitos que vão participar, então, do pleito eleitoral. Uma disputa muito acirrada e que ficou até um pouco de lado, né, diante da batalha jurídica que ocorreu na semana passada. Foram 4 decisões judiciais em 2 ou 3 dias apenas, né? Até a imprensa que realmente estava acompanhando passo a passo ficou bastante confusa com tudo isso, mas está prevalecendo a última decisão da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a desembargadora Clarice Claudino, que permitiu o registro da chapa 1, né, do Neurilan. Ele estava alijado, por enquanto, da disputa por conta de problemas no registro ali, de algumas documentações, né, que eu vejo como uma questão mais burocrática, administrativa, né, mas acabou desembocando no judiciário. O judiciário teve que, lá na 4ª decisão, autorizar a participação do Neurilan, que, como você já bem explicou, vai para a 5ª tentativa, o 5º mandato. Ele que se articula muito bem nacionalmente também, na Confederação Nacional dos Municípios. Ele tem um cargo importante lá, ele tem um respeito dos demais prefeitos que fazem parte da Confederação Nacional, né? E também tem um respeito de boa parte dos prefeitos aqui em Mato Grosso. Mas é muito salutar que ocorra essa disputa agora, em pé de igualdade, agora com o Léo Bortolin, que é um adversário forte, justamente por conta da alternância de poder. É importante dar novos ares, novo sangue para a MM. A gente sabe que quem é presidente da MM também tem um trampolim político, né? Ele tem uma evidência muito grande. Vamos lembrar do Cidinho, que hoje é um dos grandes articuladores da política mato-grossense, que foi lançado para a política sendo presidente da AME. Então, realmente, todo mundo fica de olho, o próprio Bortolin deve estar de olho nisso, né, como um projeto, inclusive, de poder, um projeto político dele muito importante. Vai ser bastante tensa, bastante acirrada e imprevisível esse resultado, já que, na minha opinião também, alguns prefeitos podem ter falado a mesma coisa para ambos, né? Eu vou votar em você, com certeza, em você, né? Então fica difícil de fazer essa conta. O Bortolin conseguiu se articular politicamente com o governo do estado, com alguns deputados também, né? O Neurilan ficou mais nos bastidores, ali no pano de fundo, mas também se articulando de forma muito intensa para essa eleição que será, como diz o Oliveira, a mais acirrada dos 40 anos de história da AME. Tá certo, senhor.